Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Tema 23, 2 de junho de 1899. Acerca do conhecimento de nós mesmos. Nesse trecho, Jesus, ele ensina todos nós, a Luísa, ensina a nós a termos esse conhecimento de nós mesmos, E ele ensina para Luísa e pergunta para Luísa: quem sou eu e quem és tu? E Jesus, ele me faz essa mesma pergunta: quem sou eu e quem és tu? Eu não sei não tem uma só palavra, uma só resposta para me dar nessa pergunta de quem sou eu, quem é Deus para mim. Não é só uma resposta. Se fosse só uma resposta, eu diria que Deus é tudo. Mas dizer que Deus é tudo numa só palavra é muito pouco. Então, quem sou eu? Quem é Deus para mim? Deus é o meu Pai, é o meu Criador, o meu Salvador. Ele é o meu bálsamo, Ele é o meu viver, Ele é o meu respirar. Eu não sou capaz de viver sem pensar em Deus, um segundo sequer. Existem momentos assim durante o dia que realmente, às vezes a gente faz coisas assim muito rápidas que a gente não consegue, assim, são coisas muito rápidas que a gente faz que até passa assim questão de segundos, sem a gente pensar em Deus. Mas não tem um só dia, um só momento, um só instante que eu não pense em Deus. Que eu não agradeça a Deus. Que eu não glorifique a Ele. Porque Ele é o meu Pai, o meu esposo, o esposo da minha alma. Ele é o meu querer, Ele é o meu viver. Eu não tenho que... As pessoas, eles, eu falo eles, mas eu tinha esse pensamento também, de falar assim, deixa eu viver a minha vida. Quando eu tiver 30 anos, 40 anos, aí eu vou buscar a Deus. Não, deixa eu casar, ter filhos
isso e aquilo, depois eu vou buscar a Deus. Ai, se eles soubessem. Ai, se eles soubessem que vale a pena deixar para trás tudo e qualquer coisa para segui-lo, para buscá-lo, para amá-lo, porque foi para isso que ele nos criou. Deus nos criou para ele. Deus nos criou para amar. Então, se as pessoas soubessem, imaginassem que somente Deus pode suprir o vazio que nós nascemos com ele. Só Deus pode suprir esse vazio que nós sentimos, que as pessoas compram, têm, adquirem e querem sempre mais e mais e mais e mais. E nunca tá bom e querem mais e mais e mais e mais. Porque é esse vazio que somente Deus pode preencher. É somente Ele. Então, Deus pergunta para mim, quem sou eu? É o meu Pai, é o meu Criador, é o meu tudo, é a minha fortaleza, é a minha confiança, é a minha fé, é a minha esperança, é o meu abandono. E aí Jesus pergunta, e quem és tu? Eu sou um nada. Assim como a Luísa responde para Jesus, eu respondo para ele também, eu sou um nada. Eu não sou capaz de fazer nada, 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 nada que preste, eu sou capaz de fazer. Sem Deus, nada. E aí a Luísa explica aqui, e realmente é bem assim que somos. Nós somos uma sombra, né? O sol ele vem todos os dias iluminar a terra. E nós somos a sombra desse sol. E somos a imagem e semelhança de Deus, porque Deus é o sol que ilumina, que clareia, que é essa luz que nós precisamos, que nós deveríamos ser dependente dele. Mas nós somos tão maus, que nada de bom nós somos capazes de fazer se nós não temos Deus em nós. Que nós temos uma facilidade de deformar a nossa imagem. Essa sombra, que somos essa imagem e semelhança de Deus, nós somos capazes de deformar ela. Com a nossa vontade, com o nosso gosto, com os nossos desejos. Temos essa facilidade de nos autodestruir para aquilo que nós fomos criados, para aquilo que nós fomos pensados, para o sonho de Deus, com a nossa vontade humana, com o nosso querer, com o nosso desejo. Queremos mais, mais, mais e mais e mais. Quanto mais trabalhamos, quanto mais queremos, quanto mais ganhamos, mais queremos. Quanto mais gastamos, mais queremos ter para a gente gastar. Quanto mais compramos, mais queremos comprar. E esquecemos, e as pessoas se esquecem que Deus supre todo esse vazio. Porque as pessoas compram e compram e compram porque elas sentem esse vazio. E as pessoas buscam em viagens, em sonhos, em compras, né? Elas buscam em tudo e tudo, mas menos a Deus. Elas buscam em tudo para suprir
né, para preencher esse vazio, e mal sabem elas que somente Deus pode preencher esse vazio delas. E acham, né, que porque tem um poder aquisitivo melhor, é alguém, se acha ser alguém, né, se intitula em ser alguém, mas nós não somos nada, porque as coisas boas que as criaturas fazem é quando elas dão liberdade para que Deus faça nelas. No final, Jesus fala bem assim: depois disto, Jesus me disse: o maior favor que posso fazer a uma alma é fazer-se conhecer a si mesma. O conhecimento de si mesmo, o conhecimento de si e o conhecimento de Deus andam de mãos dadas. Pois quanto te conheceres a ti mesma, outro tanto conhecerá a Deus. E a alma que se conheceu a si mesma, vendo que por si mesma não pode fazer nada de bem, olha só, não pode fazer nada de bem, né? A alma que conheceu a si mesma. Então, quando a gente realmente conhecemos a nós sabemos que nós não podemos fazer nada de bem. Esta sombra de seu ser transforma em Deus, e disto acontece que em Deus faz todas as suas operações. Acontece que a alma está em Deus e caminha junto a Ele, sem olhar, sem investigar, sem falar em uma palavra, como morta, porque conhecendo a fundo o seu nada, não se atreve a fazer nada por si, senão que cegamente segue as operações do Verbo. Então, quando nós nos conhecemos a nós mesmos e sabemos que não somos capazes de fazer nada de bem e que tudo vem de Deus, e quando a alma ela caminha junto com Deus, tudo a gente começa a ver com os olhos de Deus, né? Então a gente vai olhar. Então tudo que nos acontece, se alguém vai falar mal da gente, se alguém vai nos apontar, nós não vamos investigar. Então, acontece que a alma está em Deus e caminha junto a Ele sem olhar, sem investigar. Nós não temos que correr atrás das coisas que nos acontecem para ver quem falou, por que falou, como assim você falou. Não. Sem investigar, sem falar em uma palavra como morta. Porque conhecendo a fundo o seu nada, não se atreve a fazer nada por si mesmo. Então, por mim mesma, não vou fazer nada, só se Deus permitir. Não se atreve a fazer nada por si mesma, senão que cegamente segue as operações do Verbo. Esse é o entendimento do conhecimento de Deus, que está ligado com o conhecimento de si mesmo, que é esse abandono. É esse abandono em Deus completamente. É muito maravilhoso quando a gente aprende a se abandonar em Deus, a deixar Deus guiar a nossa situação, as nossas vontades, os nossos propósitos. Que os propósitos de Deus. Engraçado que esse final de semana meu marido estava aqui e ele estava planejando de ir para a casa da mãe dele. E aí ele falou assim que nós iríamos, né? Eu falei assim que eu não ia poder ir porque eu ia ter uma formação no sábado à noite.
então não daria para mim. Eu falei assim, o que dá para ir, o que dá para fazer é eu ir no domingo à noite. Aí ele ficou quieto, tudo bem. Mas eu disse assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas quando foi na sexta-feira de manhã, o padre desmarcou a formação. Aí eu falei pro meu marido, falei assim, o padre desmarcou a formação. Talvez dê para mim ir. Mas também conversando com Jesus, né? Senhor, seja feita a tua vontade. Se for para mim, se não for para mim. Mas eu queria ir muito na casa do meu pai também, porque tanto meu pai quanto a minha sogra mora em sítios, né? Mas é o mesmo caminho, não sai da rota para ir para casa de um, para casa do outro. E aí eu falei pro meu marido, falei assim, foi desmarcada a formação, acho que dá para mim. E aí nós tínhamos combinado assim, que ele iria com o irmão dele e as crianças para casa da mãe deles, e eu iria no domingo para passar na casa do meu pai, passar o domingo com ele e ia ficar o finzinho da tarde lá para casa da minha sogra. Qualquer coisa nós dormiríamos lá de domingo para segunda e viríamos embora na segunda-feira de manhã. E eu nem pensei em outra hipótese, porque na minha cabeça, no meu pensamento humano, se eu chamasse meu marido para ele ir comigo para casa do meu pai, ele iria dizer não. Então eu não chamei ele para casa do meu pai. Nem mencionei dele ir. A gente poderia, nós dois poderíamos fazer assim, 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 não. Mas aí eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu falei, e aí, Jesus, eu vou lá para casa do meu pai, então, na sexta noite, fico lá de sexta para sábado e vou lá para minha sogra de sábado para domingo, né? Fiquei conversando com Jesus, mas entreguei a ele. E aí, quando foi na sexta-feira de tarde, depois do almoço, meu marido falou assim, que ficou de ir o meu marido com meus filhos, com o meu cunhado, e eu iria no carro no domingo pra gente poder vir junto. E aí ele pegou na sexta-feira, depois do almoço, ele falou assim, meu bem, arruma a mala pra gente ir. As crianças vai com o irmão dele, né? Eu falei assim, as crianças vai com o meu irmão e nós vamos junto, porque aí a gente passa na casa do seu pai e dorme lá de sexta para sábado, almoça com ele no sábado e sábado, final da tarde, a gente vai lá para casa da minha mãe. Gente, eu não acreditei. Eu falei assim, meu Deus, falei, mas Jesus, que maravilha. Nem eu tinha pensado nisso, nem eu cogitei isso, porque na minha vontade humana seria realmente todos nós irmos, né, para casa do meu pai e de lá nós irmos para minha sogra. Mas eu falei assim, eu não vou falar nada porque ele não vai querer ir. Então a obrigação com meu pai é minha, né? Falei, então eu vou. E Jesus fez tudo certinho, porque ele sempre faz as coisas certas. Eu não dou conta de fazer nada, eu sou um nada. E ele fez tudo certo. E outra coisa que aconteceu também, assim, muito extraordinário mesmo, assim, que tudo é para honra e para glória de Deus, foi que eu acordei cedo lá no meu pai, né, no sábado. No sítio acorda super cedo, acorda madrugada, na verdade, porque a gente dorme com as galinhas e acorda com as galinhas. E aí eu acordei cedo, meu marido estava dormindo, só tava nós três lá, porque meu pai mora sozinho, né, só tava eu de filha lá e meu marido. E aí eu acordei cedo, fiz um café para nós, fiz um escaldado lá pro meu pai, que eles, mania de quebrar, a gente fala assim, quebrar torto, né, comer comida de manhã, não é café, não é pão, né, essas coisas assim. E aí eu aproveitei que meu marido estava dormindo, fui lá visitar uma tia minha. E quando eu voltei, meu marido já tinha acordado, o meu marido estava lavando a casa do meu pai.
Gente, é uma coisa que nunca, nunca, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Meu marido tá lavando, limpando a casa do meu pai. Quando a gente vai lá, que a gente realmente vai em mais pessoas, as minhas irmãs vão, meus irmãos vão, todo mundo trabalha, né? Geralmente nós mulheres trabalhamos dentro da casa e os homens trabalham fora, né? No quintal, limpando coisa e tal. E meu marido nunca que pegou uma vassoura para varrer a casa do meu pai. Então eu achei aquilo dali, sabe, gente, olha, eu falei assim, Jesus do céu, eu não acredito no que eu tô vendo, mas glórias a ti, toda honra e toda glória a ti, né? Então, assim, é esse se abandonar completamente em Deus, deixar Ele nos conduzir. Se nós estamos dando a nossa vontade para Ele, Ele vai fazer. Nós precisamos dar a nossa vontade, nós precisamos amar, somente amar a Deus, dar esse espaço, dar esse apoio a Deus para Ele trabalhar em nós, para Ele fazer em nós o que Ele quer fazer. Então, assim, gente, foi muito, muito extraordinário esse final de semana, embora eu vivi muitas alegrias, mas também vivi algumas tristezas no sentido de ver as pessoas, né, buscando bar, bebendo, curtindo, e não buscam a Deus. E as pessoas bebem, enchem a cara, vão pro baile, vão pra festa, voltam pra casa bêbada. E continua esse vazio. E amanhã a mesma coisa, outro dia a mesma coisa. Essa busca incessante de preencher esse vazio deles, que eles só acham que esse vazio é preenchido com bens materiais. E eles não entendem que nós precisamos deixar tudo para trás, buscar a Deus. Eles não sabem, eles não conhecem o quanto vale a pena querer o que Deus quer para nós. E o que Deus quer para nós? Ele quer nos dar a eternidade. Infelizmente as pessoas são muito ignorantes no sentido de serem tapados mesmo, de não buscar a verdade, de não buscar o conhecimento, de entender qual que é o seu propósito aqui na Terra, para que você veio aqui na Terra, por que você vive, por que você respira, por que você anda, porque nós mesmos somos incapazes de fazer qualquer coisa. Esses dias eu ouvi uma coisa tão interessante, tão interessante, que eu tô com isso na cabeça, que eu fiquei meditando esses dias. Falei, gente, como faz todo sentido. As pessoas têm Deus como aquele avião que está lá no céu. Quando a gente vê aquele avião que está lá no céu, ele é tão pequeno, tão minúsculo, que a gente consegue assim colocar assim a ponta do dedo no avião que está lá no céu. E as pessoas vivem assim, olhando para Deus assim, lá longe, bem no alto. E as pessoas que buscam a Deus, é como se ela tivesse assim, na pista do avião, assim, do aeroporto. Que é quando o avião ele tá pousando, ele vem vindo, ele vem chegando, ele vem
né, abaixando, e ele vai ficando grande, ele vai ficando grande, 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 e de repente ele vira aquele monstro, né, de avião. E assim é Deus. Quando nós buscamos, quando nós colocamos Ele no centro da nossa vida, Ele se torna esse Deus grande, maravilhoso, poderoso. E é isso que as pessoas precisam entender. Que nós precisamos deixar tudo para buscá-lo, porque vale a pena, vale a pena. Amém? Fiat, Fiat, Fiat.